Mensagens Escolhidas, volume 2, página 159. A unidade é o que, irmãos? Leia comigo. A unidade é o que? Queremos ter uma igreja forte, sim ou não? Sim. Aonde está a nossa força? Na unidade. Agora escute. Satanás o sabe. Satanás sabe que a força de nossa igreja está na unidade. E emprega toda a sua força para introduzir o que? Dissensão. Ele deseja ver falta de harmonia entre os membros da igreja de Deus. Deve ser dada maior atenção à questão da união. E aqui eu vou trazer uma reflexão para você. Lembra da igreja Assembleia de Deus de 50 anos atrás? Ela é a mesma hoje? Não. Lembra da igreja Deus e Amor de 50 anos atrás? É a mesma hoje? Presbiteriana é a mesma hoje? Metodista é a mesma hoje? Não. Por que não? Porque são movimentos congregacionalistas. E quando você traz o congregacionalismo, quando você divide as questões financeiras, você vai acabar dividindo as questões doutrinárias. É por isso que não existe mais unidade nessas igrejas, porque surgiram dezenas de ramificações, e cada uma, porque tem independência financeira, caminha pela independência doutrinária. E elas não possuem mais hegemonia doutrinária, não ensinam a mesma coisa. Uma passa a ensinar uma coisa, outra ensina outra, uma já abre mão desse valor, aquela abre do outro. Então, se nós adventistas queremos manter a nossa unidade doutrinária, temos que manter a nossa unidade financeira. E se queremos manter a nossa unidade financeira, nós não podemos flertar com o congregacionalismo. Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. A igreja adventista, ela é uma seita? Alguns dias atrás, alguns pastores renomados e bastante conhecidos na internet e no meio evangélico levantaram as suas críticas sobre a igreja adventista, e alguns deles afirmaram que a igreja adventista é uma seita. E pastores adventistas conhecidos e também desconhecidos deram sua opinião e também rebateram eles, falando a respeito da doutrina que é pregada e ensinada na igreja adventista. E no vídeo de hoje resolvi trazer para vocês uma mensagem com o pastor Adelton Oliveira, falando de alguns princípios que a igreja adventista prega, e que esses princípios são de acordo com a palavra de Deus e vai totalmente ao contrário do que esses pastores afirmaram a respeito da igreja adventista e de suas doutrinas. Se você quer conhecer e aprender mais a respeito sobre a igreja adventista e sobre os seus princípios, então peço que você assista esse vídeo até o final. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então peço que você deixe o seu like e também compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Ao fazer isso, você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde, e fique agora com o vídeo. Se pudéssemos definir a igreja adventista em uma palavra, nós definiríamos: a igreja adventista é uma igreja movida por princípios bíblicos. Se você acredita na veracidade desse livro, na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, se você acredita nisso, você é um adventista. Porque assim é a igreja adventista. Uma igreja movida por princípios. Vou dar alguns exemplos para você. Quantos nessa manhã das nossas irmãs aqui são diaconisas ou já foram? Levante a mão. Temos aí várias diaconisas. Quando nós preparamos a ceia do Senhor, nós sempre cobrimos os emblemas com um lenço branco, com um pano branco. Não fazemos isso? E eu pergunto para vocês, por que a igreja adventista faz isso? Por que nós cobrimos com um tecido branco os emblemas do corpo e do sangue de Jesus? Eu pergunto isso às vezes para as diaconisas, e a maioria diz: pastor, eu não sei. A igreja faz assim, e eu também fiz, e eu faço. Sabe por que nós fazemos isso? É porque nós temos o relato que quando Cristo ressuscitou, ele não saiu correndo da sepultura. Quando os discípulos chegaram e olharam o sepulcro vazio, eles viram que os lenços mortuários estavam dobrados e em perfeita ordem, aonde estivera o seu corpo sem vida. Antes de sair do sepulcro, os lençóis mortuários foram dobrados e colocados em ordem. As diaconisas descobrem o corpo de Jesus, têm o ritual de dobrar aquela toalha, porque é o corpo de Jesus que está sendo descoberto para que nós participemos dos emblemas do corpo e do sangue. Talvez você não saiba, mas essa igreja ela é movida por princípios. Outro dia me perguntaram: pastor, por que é que os adventistas batizam novamente? O apóstolo Paulo, em Efésios 4, verso 5, não ensinou que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo? Como que vocês batizam mais de uma vez? Eu disse: porque há precedente na Bíblia. Porque a Bíblia diz que isso pode ser feito. E deixa eu perguntar para a igreja:
Aonde está o texto bíblico que nos autoriza a rebatizar pessoas? Aonde está, irmãos? Alguém que saiba, por gentileza, me diga. Atos 19, 1 a 5. Talvez você não saiba, mas Atos 19, 1 a 5 é um episódio que o apóstolo Paulo batiza 12 discípulos que João Batista já havia batizado nas águas. É um claro exemplo de rebatismo. Então, quando nós fazemos rebatismos, não é porque nós tivemos uma ideia um dia, é porque a Bíblia apresenta um precedente. A Bíblia diz que isso aconteceu. Então, você pode entender que a igreja adventista é uma igreja movida por princípio, ainda que você não saiba do princípio, mas nós somos movidos. E por quê? Porque os princípios, eles confirmam a nossa adoração. Tudo que nós fazemos deve ter na Bíblia um claro assim diz o Senhor, inclusive quando adoramos. Trouxe 2 exemplos para vocês. Primeiro, a oferta de Caim. Olha o que diz Gênesis no capítulo 4, versos 3 a 5. Gênesis 4, 3 a 5 diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. E como resultado dessa ira, o que fez Caim em seguida? O que ele fez? Matou Abel, que não tinha nada a ver com a história. Quem não havia se agradado da oferta era o Senhor. Agora a pergunta-chave, né? Por que Deus não se agradou da oferta de Caim e se agradou da oferta de Abel? Por quê? Porque Deus havia pedido derramamento de sangue. Deus havia pedido que um animal fosse imolado. Esse animal imolado no Éden apontaria para o Messias. Era isto que Deus pediu. E Caim não obedeceu o que Deus pediu. Um outro exemplo para nós fundamentarmos biblicamente o que estamos afirmando. O exemplo de Samuel. Ou o exemplo de Saul. Saul foi à batalha orientado pelo profeta. E Samuel disse para Saul: vá lá, destrua a todos, homens e animais. Saul foi, venceu a batalha, mas olha o que aconteceu. Porém, disse Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? E por que Samuel disse isso para Saul? Porque Saul não matou todas as pessoas e os animais, ele matou todas as pessoas e o melhor do gado ele trouxe como despojo de guerra. E até disse para o profeta: eu trouxe esses animais bons para sacrificarmos ao Senhor. E Samuel disse: você não obedeceu a palavra do Senhor. Deus mandou que você matasse todas as pessoas e todos os animais. E ele vai dizer então: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Saul, você não foi fiel, você não obedeceu. Não adianta você ter uma boa intenção, o que importa é você ser obediente. Lembra da experiência da arca e de Uzá? A arca está caindo, mas Uzá não está autorizado a tocar na arca. Ele não é dos levitas, da tribo que cuidava disso. E no exato momento que ele toca, ele é fulminado. Mas eu tinha uma boa intenção. Deus não está pretendendo intenções. Deus não quer saber se a sua intenção é boa ou é má. Deus quer obediência. E por que eu trouxe para vocês esses exemplos? Para que nós entendêssemos isso. O que eu acho melhor não importa na adoração. O que você acha que é melhor na adoração não importa. O que importa é aquilo que Deus disse. Em matéria de religião, não é você que escolhe fazer as coisas. Já está escrito que deve ser feito. Eu estive em Atlanta no ano passado, fazendo um programa lá, uma semana de oração, e eu conheci uma igreja que eu nunca tinha visto na minha vida, ali em Atlanta. It's self-religion. It's self-religion. A igreja do eu próprio. E eu fiquei curioso, que igreja é essa? E eles me explicaram: aqui é um lindo templo em meia natureza, e você vem adorar a quem você quiser, do jeito que você quiser. Isso é It's self-religion. E eu fiquei pensando, que interessante. Então eu posso inventar o meu Deus, inventar a minha religião, e agora já tem até uma igreja para ir lá.
para adorar o Deus que eu quiser, nos moldes que eu quiser. Isso é totalmente contrário à revelação, porque em termos de adoração, não importa o que você acha, importa o que Deus disse. Vou dar um exemplo. A palavra ensina que nós, ao sermos fiéis nos dízimos, devemos devolver 10%. Ah, não, eu quero devolver 7%. Deus não aceita. Ah, não, eu quero devolver 15%. Deus não aceita. Porque dízimo não é 7, dízimo não é 15, dízimo é 10. Não é você que estipula o valor. Em termos de adoração, não importa o que você acha. Ah, não, eu vou santificar o domingo. Eu vou santificar a sexta-feira. Eu vou guardar a terça-feira como se fosse sábado. Deus não aceita. Porque em adoração, não importa o que você acha, é o que está revelado. E o que está revelado é o sábado. Deus não aceita o seu dia, é o dia dele. Mas pastor, eu tenho a melhor das intenções, eu farei nesse dia tudo o que vocês fazem no sábado. Não é uma questão de escolha. Deus não disse para você escolher entre o 7 e 1 e santificar. Deus disse qual deveria ser santificado. Então escute, não é o que eu acho na adoração, é o que está revelado. E por que eu estou tocando nesse ponto? Que eu queria avançar com você sobre princípios financeiros de adoração. Olha que interessante. A nossa igreja está completando cerca de 177, 178 anos. Começamos como um movimento profético lá no ano 1844. E quando a igreja começou a crescer, quando nós fomos organizados lá em 1863, nós tínhamos 3.500 membros, 40 pastores. A igreja tinha muitas perguntas. Uma delas, quais serão os recursos que nós teremos para manter o ministério, para manter os pastores? O que nós faremos? E alguns pioneiros de nossa igreja, entre eles J.N. Andrews, J.N. Lofboro, Capitão Bates, eles foram até a profetisa Ellen G. White e disseram: irmão White, o que nós iremos fazer para que tenhamos pastores na igreja? O que a senhora nos orienta? E sabe o que disse a profetisa para esse grupo que foi lá conversar com ela? Eu não tenho nada para dizer para vocês, vão estudar a Bíblia. Vai ler a Bíblia, isso está na Bíblia. E eles foram. E eles estudaram a Bíblia. E eles tinham perguntas. Como vamos manter a nossa igreja? Como vamos manter os pastores? E eles não cederam à pressão ou não foram influenciados pela questão contemporânea e histórica. Por que não? Porque a maioria dos nossos pioneiros eram oriundos da igreja metodista, da Conexão Cristã, da igreja presbiteriana, e estes tinham modelos congregacionalistas. Então, o mais normal é que a igreja adventista nascesse como uma igreja congregacionalista, porque os pastores que nós tínhamos, os membros que nós tínhamos, eram oriundos dessas igrejas congregacionais. Então, a igreja historicamente poderia ter seguido essa linha, mas eles queriam saber a vontade de Deus, queriam ser movidos por princípios, buscaram uma profetisa, e a resposta foi clara: vocês encontrarão essas respostas na Bíblia, vão estudar a Bíblia. E eles organizaram uma comissão para começar a estudar a Bíblia. E quando estudaram a Bíblia, eles descobriram 4 coisas sobre o ministério pastoral. Na Bíblia. Primeira coisa que eles descobriram: o pastor na igreja adventista deve ter dedicação exclusiva. Ele não pode ser advogado durante a semana e pastor no sábado. Ele não pode ser professor durante a semana e pastor no sábado. Ele não pode ser pedreiro durante a semana e pastor no sábado. Não, porque a Bíblia ensina que o levita era de dedicação exclusiva. Olha o que diz a Bíblia, 1 Crônicas 31:4. Disso ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes e levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Então todos vão contribuir com seus dízimos e ofertas, para que os levitas e sacerdotes dediquem-se à lei do Senhor, dediquem-se aos serviços religiosos, dediquem-se ao santuário. Dedicação exclusiva. Você não tinha levita que ficava trabalhando como agricultor durante a semana e no final de semana ia para o templo. Não, eram de dedicação exclusiva. Foi a primeira coisa que os nossos pioneiros descobriram. Os pastores de nossa igreja devem ter dedicação exclusiva. E ainda ontem tivemos uma reunião aqui na associação e vários de nós assinamos um termo que assinamos uma vez por ano,
onde nós declaramos que nós teremos dedicação exclusiva. O que isso quer dizer? 24 horas do meu dia estão a serviços da minha igreja. Dedicação exclusiva. Aprenderam isso na Bíblia. Os pioneiros de nossa igreja. Segundo ponto que eles aprenderam. Eles devem sobreviver dos dízimos. Números 18, 21. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Como eles sobreviverão? Dos dízimos que serão recolhidos. Então, quando o povo de Israel chegou lá em Canaã, Moisés morre, Josué assume a liderança, ele chega na terra prometida, cruza o rio Jordão, vence Jericó, depois vence a cidade de Ai, vence as cidades todas de Canaã, se estabelece na terra e divide. Mas quantas tribos haviam? 13, porque José teve 2 filhos. José não entra, mas entra os 2 filhos. Então eram 13 tribos, mas a terra foi dividida em 12 porções, porque os levitas ficaram sem terra. E por quê? Porque eles cuidariam do serviço religioso e seriam mantidos pelo dízimo. Então os nossos pastores deverão ser mantidos pelo dízimo. Esse foi um segundo princípio que eles encontraram. Olha que interessante. Terceiro princípio, os nossos pastores, não ser rico. Você já viu isso? É pecado ser rico? Não. Pode ter pastor rico? Pode, mas não do salário dele. Ele pode ser rico porque talvez recebeu uma herança dos pais, porque nasceu numa família rica, mas do salário dele, ele não vai ficar rico. Isso está na Bíblia. Você já pensou? Números 18, 20. Disse também o Senhor a Arão, na sua terra, herança nenhuma terás, e no meio deles, nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Deus disse para Arão, vocês não serão ricos, vocês não terão terras, vocês não terão herança, eu, o Senhor, serei a herança de vocês. Então, com base nesse princípio da Bíblia, a igreja se perguntou, mas então quanto vamos pagar para o pastor? Ele não vai ganhar como um rico, também não vai ganhar como um pobre. Ele vai ganhar para se sustentar e ter condições de uma vida digna. E eles então fizeram um cálculo para que o pastor pudesse ter uma vida digna, mas não fosse pobre, nem se enriquecesse. Descobriram um quarto princípio, sabe qual foi? Todos devem ganhar na mesma base. Na Bíblia, segundo Crônicas 31, 15. Debaixo das suas ordens estava Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amazias e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para com fidelidade distribuírem as porções a seus irmãos, segundo a seus turnos, tanto aos pequenos como aos grandes. Sabe o que significa a expressão hebraica, tanto aos pequenos quanto aos grandes? Não importa a função do levita, nem a função se ele é sacerdote, eles devem ganhar a mesma coisa. Sabe quanto é que ganhava o sumo sacerdote, a mais alta autoridade religiosa em Israel, o responsável pelo dia da expiação? O mesmo que ganhava o porteiro do santuário. Eles tinham uma mesma base comum. Os nossos pioneiros descobriram isso na Bíblia. E o que eles fizeram com o ministério? Os pastores serão todos assalariados, ganharão o mesmo salário. Então não importa se o pastor está hoje na igreja central de Florianópolis, que tem uma receita boa, como aquele pastor que está lá no interior do Amazonas, cuidando de uma igreja de 30 membros. O salário dele vai ser o mesmo. Isso é bíblico. E isso nos protege. Sabe por que nos protege? Porque em muitas igrejas o sistema é diferente. A igreja paga o salário que ela quer pagar ao pastor. E há uma verdadeira guerra para se chegar às igrejas que têm melhores salários. Nós pastores não. Na igreja adventista, em qualquer igreja que eu for, o meu salário será o mesmo. Você já pensou que coisa extraordinária? Isso poderia ter nascido na cabeça de um homem? Não. Isso nasceu na mente divina. Os nossos pioneiros foram para a Bíblia e eles encontraram esses princípios. Segundo, a segunda pergunta que os pioneiros tinham quando voltaram para o estudo da Bíblia:
como será o recolhimento e a distribuição dos recursos em nossa igreja. Já aprendemos que temos que sustentar o ministério, mas como vai ser esse recolhimento? Então eles descobriram na Bíblia que quando Josué distribui as 12 faixas de terra para as tribos, Josué constrói 48 cidades para que habitassem os levitas, independente da região de Israel. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o mapa, para você entender o que eu estou falando. Aqui está o mapa de Israel e as 12 tribos divididas. Os levitas não habitavam em Jerusalém. Os levitas estavam distribuídos em 48 cidades dentro das 12 tribos. Então você tinha levita morando ao norte de Israel, você tinha levita morando em Jerusalém e você tinha levita morando ao sul de Israel. E qual foi a orientação de Deus? Primeiro, os levitas não têm terra, então eles estarão espalhados. Por quê? Porque os levitas vão atender suas tribos. Então, cada tribo tinha uma equipe de levitas que o atendia. E então, como faremos com o pagamento? Como será o recolhimento do dízimo? O dízimo, vocês levarão todo ele para Jerusalém. Mas espera aí, não tem levitas lá no norte de Israel? Vamos voltar ao mapa. Eu não tenho levitas lá na tribo de Naftali, ao norte de Israel? Não podia os dízimos dessa tribo serem dados aos levitas que já estão na tribo? Não. Não pode. Vocês vão pegar o dízimo de todo Israel, de todas as 12 tribos, e vão levar lá para Jerusalém. E depois que vocês levarem lá para Jerusalém, Jerusalém vai mandar o dinheiro para os levitas, de volta, para onde eles estiverem. Mas ninguém vai pagar levita na sua tribo. Todos vão levar para Jerusalém. Para onde? E aí a Bíblia usa várias expressões. No tempo de Moisés, o dízimo e a oferta seria levado para a porta da tenda da congregação. No tempo de Joás, a expressão é a porta do templo. No tempo de Ezequias, os depósitos da casa do Senhor. No tempo de Neemias, os depósitos. No tempo de Malaquias, a casa do tesouro. Todas essas expressões significam uma coisa: todo dízimo tinha que ser levado, primeiro, para o santuário, onde Moisés havia construído, e segundo, para o templo em Jerusalém, quando este foi inaugurado por Salomão. Então, todo dízimo era levado para Jerusalém, e depois de Jerusalém se faria a distribuição. Você já pensou nisso? Isso poderia ter nascido na mente de um homem? Aí vem a pergunta: mas pastor, por que fazer isso? Eu vou te explicar. Porque aqueles que estavam ao norte de Israel, você tem ali o Mar da Galileia, uma terra mais fértil. Um pouquinho mais abaixo do Mar da Galileia, você tem uma terra muito fértil. Mas quem estava ao sul de Israel, a terra era desértica. E o que é que poderia acontecer? Que houvesse uma briga dos levitas por estarem nas terras que mais produzissem, para que tivessem mais recursos. Mas quando o dízimo foi levado todo para Jerusalém, e de lá se distribuía de forma equitativa, ninguém estava preocupado em estar numa terra mais produtiva ou não, porque o salário deles seria o mesmo em qualquer área de Israel. Foi por isso que Deus fez isso. E interessante que enquanto Israel seguiu esse modelo, Israel avançou. Mas sabe que houve um problema na história de Israel. No seu trajeto, quando nós chegamos ao reino de Roboão e Jeroboão, a divisão das tribos, esse sistema é quebrado. Então, no tempo de Saul, Davi, Salomão, isso foi feito. Os dízimos iam para Jerusalém, para a casa do tesouro, depois distribuídos por todos os levitas em Israel. Mas quando morre Salomão e seu filho vem para o trono, nós temos a divisão das tribos. Agora, você tem Roboão em Jerusalém e Jeroboão em Samaria. 2 tribos ao sul, 10 tribos ao norte. A divisão do reino. E você sabe que essa divisão aconteceu por cabeça dura de Roboão. Então Jeroboão, que era o impostor, que dividiu as tribos, que fundou uma nova capital em Samaria, Jeroboão pensou o seguinte, olha o texto bíblico: disse Jeroboão consigo, ele está pensando, né? Ele mesmo pensou assim: agora tornará o reino para a casa de Davi,
se este povo subir para sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele o rei de Judá. O Roboão está pensando, se todas as tribos continuarem indo a Jerusalém para levar os seus dízimos e ofertas, eles vão adorar a Deus lá em Jerusalém. Eles vão ficar adorando Deus em Jerusalém e vão achar que Roboão é o seu rei e eu perderei o meu reino. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém, vê aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E ele pôs 2 bezerros de ouro. Um ele pôs aonde? Em Betel. E o outro? Em Dan. Mas por que Jeroboão colocou um bezerro em Betel e outro bezerro em Dan? Porque era a estrada real que ligava o norte de Israel a Jerusalém. Por ali passavam as tribos para levar os seus dízimos e ofertas a Jerusalém. Então Roboão teve a seguinte ideia: eu vou construir 2 templos na estrada real. Eu vou colocar 2 bezerros de ouro. E quando eles vierem a Jerusalém, eu vou ensinar para esse povo: não vá mais para Jerusalém. Você pode adorar aqui em Betel. Você pode adorar aqui em Dan, deixar aqui o seu dízimo, a sua oferta. Não vá para Jerusalém. Você entendeu a estratégia de Jeroboão? Como nós chamamos essa estratégia de Jeroboão? Congregacionalismo. Não levem mais os seus recursos para Jerusalém, para que então a distribuição seja feita de forma equilitária. Não. Deixe os dízimos de vocês aqui, em Betel, em Dan. Assim começou a divisão lá em Israel. E sabe o que aconteceu a partir desse episódio? Olha os resultados. Os próximos 8 reis de Israel, a Bíblia declarará textualmente, aí estão os textos, a seguinte expressão: e este rei continuou no pecado de Jeroboão. E este rei continuou no pecado de Jeroboão. 3º rei continuou no pecado de Jeroboão. 4º rei continuou no pecado de Jeroboão. Até o 8º rei continuaram no pecado de Jeroboão. E qual era o pecado de Jeroboão? Congregacionalismo. Vamos segurar o dízimo aonde nós queremos. Vamos fazer o que nós queremos. Não mandem mais para Jerusalém. E por que o diabo estava por detrás de toda essa história? Você vai entender com esse texto que é o meu último nessa manhã. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 159. A unidade é o que, irmãos? Leia comigo. A unidade é o quê? Queremos ser uma igreja forte, sim ou não? Sim. Aonde está a nossa força? Na unidade. Agora escute. Satanás o sabe. Satanás sabe que a força de nossa igreja está na unidade. E emprega toda a sua força para introduzir o quê? Dissensão. Ele deseja ver falta de harmonia entre os membros da igreja de Deus. Deve ser dada maior atenção à questão da união. E aqui eu vou trazer uma reflexão para você. Lembra da igreja Assembleia de Deus de 50 anos atrás? Ela é a mesma hoje? Não. Lembra da igreja Deus e Amor de 50 anos atrás? É a mesma hoje? Presbiteriana é a mesma hoje? Metodista é a mesma hoje? Não. Por que não? Porque são movimentos congregacionalistas. E quando você traz o congregacionalismo, quando você divide as questões financeiras, você vai acabar dividindo as questões doutrinárias. É por isso que não existe mais unidade nessas igrejas, porque surgiram dezenas de ramificações, e cada uma, porque tem independência financeira, caminha pela independência doutrinária. E elas não possuem mais hegemonia doutrinária, não ensinam a mesma coisa. Uma passa a ensinar uma coisa, outra ensina outra, uma já abre mão desse valor, aquela abre do outro. Então, se nós adventistas queremos manter a nossa unidade doutrinária, temos que manter a nossa unidade financeira. E se queremos manter a nossa unidade financeira, nós não podemos flertar com o congregacionalismo. Olha para esse mapa aqui. Ele não está aqui à toa.
O vermelho ali é o dízimo que você devolve. E quando você devolve o seu dízimo, 10% vai lá para Brasília, para a divisão sul-americana. 10%. 10% vai lá para Curitiba, para a União Sul Brasileira. 3% vai para o ensino religioso das nossas escolas. 1,5% vai lá para a nossa faculdade no Paraná, para a formação de novos pastores. 2,5% vai para a Rede Novo Tempo de Comunicação, para continuar a produzir os programas que a Novo Tempo produz. 1% vai para os CELS, o Serviço Educacional Lar e Saúde, para a divulgação de nossas literaturas. E 72% ficam no escritório da Rua Gisela 900, a Associação Catarinense. Para que ficam ali 72%? Para manter o corpo ministerial e de obreiros da associação, para produzir estudos bíblicos, para produzir programas, para fazer campanhas evangelísticas. Quarta-feira eu comecei uma campanha lá em Brusque. Alugamos lá, por R$20 mil, um auditório, o Pai Sandu, aquele clube Pai Sandu, um auditório para 500 pessoas. Quando começou quarta-feira passada, disseram, pastor, não tem mais cadeira. Eu disse, conversem com a mulher que nos atende aí. E eles foram lá num restaurante do clube e começaram a puxar cadeira e cadeira e cadeira. Nós contamos até 550, depois não contamos mais. Quarta-feira passada. É para isso que o seu dízimo é usado. Então a igreja central podia pensar assim, não, nós temos um excelente dízimo. Por que não seguramos aqui esse dízimo para fazer as coisas? Segura, tenta segurar para ver. Se Deus abençoa algum passo de vocês. Deus não abençoa. Porque na palavra já foi dado o modelo. Os nossos pioneiros descobriram isso. E é isso que a igreja pratica. Talvez você não saiba, mas nós temos um país na África que é um dos países mais pobres do mundo. O que a igreja arrecada lá, eu não sei o nome exato, agora eu acho que é Budão, o nome do país. O que a igreja no Budão arrecada lá, dá para manter 8 pastores. O que a igreja lá arrecada em dízimo, dá para manter 8 pastores. Mas quantos pastores eles possuem naquele país? 83. Mas como que se a igreja só pode pagar 8, eles possuem 83? Porque o seu dízimo não ficou aqui. Você talvez pudesse pagar 1, 2, 3, 4 pastores para estar aqui cuidando da igreja central de Florianópolis, mas esse não é o plano de Deus. Porque se você fizer isso, os países pobres nunca serão alcançados. E sabe quando é que o evangelho avança? Quando nós estamos em todos os países. Porque esta igreja tem uma missão mundial e não local. E você participa dessa missão mundial quando você devolve o seu dízimo. E quando você dá a sua oferta. Então, meus amigos, esta é a igreja movida por princípios. Nós não fazemos as coisas que fazemos porque um dia um homem teve uma ideia. Nós fazemos o que fazemos porque a palavra de Deus preconiza o que deve ser feito. Ela nos aponta o caminho que nós devemos seguir. E eu fico pensando, quantas oportunidades Deus nos tem dado para avançarmos com a pregação do Evangelho. Mas o essencial está aqui, ó. A unidade é a força da igreja. Quando você devolver o seu dízimo e a sua oferta da próxima vez, lembre-se, a igreja que você está adorando a Deus é movida por princípios. Esses 4 pontos que eu apresentei para vocês é o que a igreja nossa pratica. E é assim que o evangelho avança. Em países pobres que não poderiam manter a obra. Mas a obra está sendo mantida porque você é fiel. E porque esta igreja tem sido fiel ao nosso legado profético. Fecha teus olhos, ora comigo. Pai, muito obrigado porque a tua palavra nesta manhã, ela nos esclarece como esta igreja deve proceder. E ela também nos adverte sobre os caminhos perigosos que constantemente se apresentam diante de nós. Ajuda-nos, Pai, a entender de que o Senhor tem um projeto para esta igreja. O Senhor tem um plano. E é a fidelidade de todos nós
que vai levar esse plano avante para a conclusão da tua obra. Por isso, todos nós nos colocamos em tuas mãos mais uma vez e suplicamos a tua bênção para que nós possamos, não apenas com os nossos talentos, mas também com os nossos recursos e o nosso tempo, fazer avançar a tua obra. Aceite a nossa adoração e o nosso louvor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.